Olá, novamente retomamos agora a aula e vocês já entraram em contato então com essa etapa do nosso estudo, que é o plano de aula. Apresentou para você aí nessa etapa então a aula 1 e 2, onde foram apresentado o conteúdo programático sobre o conceito de gestão, conforme o ciclo do PDCA, e como realizar as análises de perigos e riscos, medidas de controle e requisitos legais da aula 2. Então vocês provavelmente estão realizando ou já realizaram a atividade sobre o conteúdo do módulo 1 e 2, lá na Ponto Seguro, e no local ambiente de sala. E como que vocês irão realizar? Elaborar uma análise preliminar de risco em dupla. E vamos lançar então a frequência e a nota de vocês. Então, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo, que nós paramos então aqui no gerenciamento necessário, lembra? Então vejam bem, eu já identifiquei aqui os gerenciamentos que serão necessários, que é o processo atividade necessário para mitigar o efeito do dano, né? Ou minimizar, atenuar o efeito do dano, ferimentos diversos, parada cardiorrespiratória, queimadura e morte, que é efeito da causa perigo na falha do planejamento. Então veja bem, essas informações aqui, ST significa Segurança do Trabalho, PI, Procedimento Interno. Isso é um programa 04, ele trata de um processo de qualimetria, que é um processo de inspeção na fase de correção de comportamental. Porque para conseguir resolver essas falhas de planejamento, nós precisamos trabalhar em questões comportamentais. Nós precisamos necessariamente combater os desvios no comportamento humano. Então essa fase nós vamos implementar o processo de qualimetria, verificação nos quesitos do planejamento, se tudo que foi planejado está ali presente, se todos estão conscientes dessa etapa. Então essa etapa ela vai constar agora aqui dentro do gerenciamento existente. Logo, ela passou a ser um gerenciamento existente. Tá vendo? E por se tratar de um processo que ele está bloqueando uma ação errada grave, que é a falha de planejamento, e dentro da NR10, que está previsto dentro da Lei 6.514 de 22 de novembro de 1977, então significa que nós temos aqui a NR10, que é a norma para a gente fazer o fundamento legal, porque eu disse a vocês que tudo estava dentro com base legal, tudo que se fizer aqui tem que ter um embasamento legal. Então a NR10 é o suporte, tá, para garantir, assegurar, suportar essa ação. Pois dentro da norma ela fala sobre o aspecto de responsabilidade do trabalhador. E aqui nós estamos fazendo o gerenciamento, ou seja, tem uma atribuição a ele de responsabilidade, e nós estamos medindo essa responsabilidade, mensurando essa responsabilidade através de um momento de inspeção, que o técnico de segurança ou algum inspetor vai até o local de trabalho e vê se o planejamento está discorrendo conforme planejado na fase 1, na etapa 1 do processo, tá certo? E tem mais, nós temos aqui o AIT HSE 0021 e NBR Gestão de Trabalho Seguro, e ela não fica mais aqui, então ela passa a ser um gerenciamento, ela vem para cá, ela passa a ser um gerenciamento para mitigar, né, reduzir o efeito desse dano sobre esses trabalhadores. Então tudo que se fizer em termos de planejamento na etapa 1 precisa fazer dentro dessa orientação. Então essa
é uma orientação, ok? Ela vai agir diretamente na fonte geradora, ou seja, é a barreira de suporte. O que é suporte? Suporte é treinamento, procedimento, instrução de trabalho. Então é uma barreira que vai atuar na fonte geradora do perigo, que é a pessoa. Então ele vai passar por essa instrução de trabalho, vai fazer uma avaliação e a média é 8. Tem que tirar 8 na prova. Isso significa que ele compreendeu. É claro que isso sozinho não vai garantir. Então tem a qualimetria, que é para ver na trajetória, ou seja, quando ele chegar no local, medir. A gente precisa estar o tempo inteiro mensurando e fazer essa mensuração rotineiramente em todas as frentes de trabalho, nas fases de planejamento, para ter certeza que o processo ele não vai falhar. Com essas medidas, senhores, nós vamos conseguir então ter uma redução aonde? Na gravidade ou na probabilidade? Pensa bem, nós estávamos sem uma barreira de controle que desse conta de diminuir, minimizar, mitigar o efeito do dano. Nós não tínhamos nada que fosse direto, atuasse diretamente na falha desse profissional aqui no processo de planejamento. Mas agora nós temos. E quando nós não tínhamos, a probabilidade dele falhar era alta. Só que agora nós temos, e isso faz com que nós reduzimos a probabilidade de falha dele para baixa. Opa, então muda muito agora, mudou demais. Então a probabilidade de falha desse profissional agora se tornou baixa. Agora, e a questão gravidade? A gravidade não conseguimos mudar. Por quê? Porque numa falha de planejamento, nós podemos ter um acidente grave, por exemplo, deixar de prever uma luva classe de tensão adequada, de acordo com o potencial a ser trabalhado, o potencial da rede. Pegar uma classe 1 e vai trabalhar numa classe 2, ou seja, isso vai incorrer com certeza no efeito da corrente elétrica pelo corpo trabalhador. Isso é fatal. Ou outra situação, deixar de perceber, por exemplo, as condições de funcionamento do DAC ou do detector de ausência de tensão, pode também incorrer numa morte. Então, a atividade, o processo de atividade dentro da intervenção elétrica, o risco, o perigo é inerente à corrente elétrica. A gente não consegue tirar o perigo da corrente elétrica. A corrente elétrica, a tensão elétrica, ela mata. Então a gente não consegue mexer na gravidade, somente na probabilidade. Então a probabilidade nós mudamos. Com isso ela deixa então a categoria de risco deixa de ser intolerável para ser moderado. Isso significa que a nossa prioridade ela foi para o nível 3. Opa, aqui a gente já pode liberar o serviço, a gente já tem condição de liberar essa atividade para que seja realizado esse trabalho. Por quê? Porque eu já estou no processo de prioridade, embora ele vai para plano de ação, continua lá para a gente conseguir dar mais segurança para esse processo, mas ele já está no nível que a gente consegue admitir, que a gente chama agora aqui de admissibilidade. Ele já tem uma admissibilidade aqui, ó, que ele é moderado, e a minha prioridade agora ela será apropriada para o meu plano de ação, para eu fazer melhorias dentro do processo do PDCA. Então eu vou fazer melhorias contínuas e sempre procurando mitigar aqui no gerenciamento para conseguir trazer essa etapa do processo a nível de admissibilidade com mais aceitação, com menos exposição de perigos e danos aos integrantes expostos. Entenderam? Então tá aqui, ó. Então nós colocamos esse processo qualimetria, nós estamos fazendo a inspeção rotineira no processo
Nós estamos indo no campo através dos agentes de segurança de trabalho, os agentes de trabalho da auditoria, medindo aquele processo, vendo se está discorrendo a contento com o planejado, se as metas estão sendo executadas para atingir os objetivos. Então foi na trajetória, ou seja, lá no campo que nós medimos, fizemos a checagem desse processo. E outra medida na fonte, quando a gente colocou uma barreira de suporte, treinando a pessoa dentro de um processo totalmente voltado para aquilo que ele faz na fase de planejamento. EPI e EPCs aqui não tem EPI e EPC que dá conta de resolver o problema do planejamento, porque isso é muito subjetivo, está na cabeça, está no momento do trabalhador, como que ele está. O EPI não faz isso, tá certo? Bom, pois bem, então esse trabalho está liberado para ser executado com esse gerenciamento. Daqui para frente será cumprido exatamente as etapas desse processo que está descrito aqui. Vai virar um procedimento, uma instrução de trabalho, e todos saberão como agir dentro das etapas do planejamento, porque todas as ações descritas na análise preliminar de nível de risco, ela vai para o plano de ação. E o plano de ação, ele exige que haja uma divulgação dessa gestão, esse gerenciamento aos trabalhadores que estão envolvidos dentro do processo de abertura de chave N1112 com carga. Então, como é que vocês vão ficar sabendo do processo, como que será divulgado? Então, vejam bem, através de um ícone que vocês verão dentro dessa etapa, basta vocês clicar no ícone que vai aparecer, é um sinalzinho de mais em vermelho, é um ícone em vermelho, então é o mais, preliminar de nível de risco e perigo para processo de prioridade em atividades críticas, de acordo com a norma de gestão item 6, ISO 45000, vocês vão encontrar dentro de cada etapa, nessa primeira leitura que vocês vão fazer, esse ícone aqui. Então, para vocês terem maior entendimento do que trata cada etapa, é só clicar, que vai estar escrito aqui, assim, ó, clique. Vai ser direcionado para uma aula sobre planejamento. Isso significa mais praticidade, é o nome do nosso método, tá? A mesma situação vocês vão encontrar nessa etapa aqui, ó. Terá também um sinalzinho, ou melhor, um ícone mais, e vocês vão clicar e saberá o que trata essa etapa, ST, situação de trabalho, e lá vai ter a explicação. A mesma condição vocês vão para essa fase determinada perigo. Lá vai ter uma explicação sobre o que é o perigo, um conceito sobre perigo. E o mesmo vai acontecer para o dano. Vocês vão entrar nessa etapa que está escrito dano e vão poder checar nessa etapa o que está sendo tratado como dano, da relação causa e efeito, perigo e o dano. Com relação a funcionários expostos, também vocês vão clicar e vão ter informações a respeito dessa etapa. A etapa gerenciamento existente, vocês vão clicar. Qual que é o conceito de gerenciamento dentro de um processo de gestão? Vocês vão estar sabendo de forma muito clara o que a gente está querendo objetivamente, etapa por etapa. E o quesito da etapa número 6, que fala sobre requisitos legais. A mesma maneira, você vai clicar e vai ter uma informação relacionada aos quesitos legais. E para a questão aqui do processo de avaliação de risco, nós vamos estar discorrendo as 3 etapas, informando aqui as 3 etapas, que é da etapa 7, ela vai estar informando de uma só vez essas etapas. Aqui
dentro desse ícone que estará lá em cima, que está abrangendo os três conceitos: gravidade, probabilidade e critério. Clica aqui e saiba mais informações sobre o que é isso. E com relação ao processo de prioridade, também vocês vão clicar aqui no processo de prioridade, vai estar bem aqui, que está tratando essa informação aqui que está na etapa 8. Aqui, ó, no gerenciamento necessário, vocês vão ficar sabendo como é que é preenchido essa etapa, ou seja, do processo de atividade que nós vimos fazendo, o que significa essa etapa, levando em consideração o processo de atividade, a trajetória, fonte geradora, trajetória e ação no trabalhador, e o quesito EPIs e EPCs, vocês vão ficar sabendo. Não vou me informar nada sobre o CR2 porque não tivemos nenhuma situação relacionada a ele. Sempre vamos informar o que nós tratamos, tá, em cada momento. Perfeito? Então vejam bem, para a aula não ficar muito extensa, eu vou deixá-los agora. Vou estruturar essas etapas e vou fornecer essas informações para que vocês possam ter um desenvolvimento de aula e de entendimento.